Boa tarde. Estamos ao vivo. Pessoal no chat, dá um ok. Aí, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Damos início à nossa primeira roda de conversa do segundo Fórum do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. É um grande prazer estarmos aqui, né? A gente está muito animado com a possibilidade de fazer esse fórum novamente. O do ano passado foi um sucesso, né? Nós podemos trocar muitas práticas, nos inspiramos, aprendemos muito e pretendemos fazer isso novamente, mesmo que virtualmente, né? Hoje, neste momento, vamos dar início à nossa primeira roda de conversa, né, com o tema EEA e o trabalho institucional. Teremos 3 trabalhos nesta roda de conversa. Às 4h30 teremos outra roda com mais 3 trabalhos e assim por diante nos próximos 2 dias. A gente tem muitos trabalhos interessantes. A gente vai ter a oportunidade de conhecer o que os nossos profissionais e as nossas regionais estão fazendo. Então, hoje, eu quero primeiro agradecer a disponibilidade de tanta gente que está empenhada em tornar esse fórum possível. Nós, na gerência, estamos com poucas pessoas, na ativa, mas contamos com a participação, e o empenho de todos os nossos coordenadores intermediários e com vários voluntários e intérpretes de Libras. Eliane e Bárbara estarão conosco hoje, cedendo seu tempo e seu conhecimento para contribuir para que essa transmissão seja de uma maneira mais inclusiva possível. Então, para a gente não nos delongar mais, eu vou trazer aqui para a roda, para a transmissão, a nossa mediadora de hoje, Liliene Veloso, a nossa coordenadora intermediária, uma das nossas coordenadoras intermediárias de Ceilândia, para a mediação e a transição entre os trabalhos. E vou já anunciar quem serão os apresentadores de trabalhos nesta primeira roda de conversa. Nós começaremos com o Tiago, representando a regional de Sobradinho, e ele vai apresentar suas colegas também, que participaram da produção desse trabalho, com o trabalho Prevenção e Intervenção com as Famílias. Ele será o primeiro autor. Logo em seguida, teremos da CRE de Planaltina a Lorena Batista, falando sobre mapeamento institucional. E, para finalizar, teremos, representando a CRE de Planaltina, Mayra e Lívia, falando sobre pré-conselhos de classe em tempos de ensino remoto, um espaço para ressignificação do trabalho docente. Então, teremos essas 2 regionais hoje representadas com trabalhos muito interessantes. E aproveitem, gente, divulguem, quem não puder assistir hoje, isso vai ficar tudo gravado, para vocês verem posteriormente. Nós temos aqui também nos bastidores a Lu e o Léo, representando a nossa gerência. Eles estarão coletando perguntas no chat, e também vão disponibilizar sempre o link com o formulário de inscrição. Então, fiquem atentos e nós vamos recolher as perguntas de vocês e vamos debater no final, tá bom? Teremos 20 minutos de apresentação para cada trabalho. Guardem as perguntinhas de vocês, que no final vamos abrir para essa roda de conversa, se possível. Beleza? Então, eu vou sair aqui, estarei aqui disponível aqui no bastidor. Vou deixar a Lili com vocês. Um abraço, até já. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui contribuindo com mais um fórum do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, atuação no SEA, Novos Tempos, Práticas e Significados.
Sejam bem-vindos a todos, principalmente aqueles que não participaram da abertura, que estão chegando agora, para participar dessa primeira roda de conversa, né? Então, para começar os nossos trabalhos, eu gostaria de chamar aqui o tema equipe especializada de apoio à aprendizagem e o trabalho institucional. O tema desse trabalho é prevenção e intervenção com as famílias, né? Que é muito importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo de educação mediada por tecnologia. E os autores desse trabalho são da regional de Sobradinho, é a Aline Mota Santos, a Dália Moreira da Silva e o Tiago Lacerda Guimarães. E hoje é o Tiago que vai falar sobre esse trabalho que foi desenvolvido por ele e pelos seus colegas na regional de Sobradinho. Então, seja bem-vindo, Tiago, o espaço é seu. Obrigado, Liliane. Começar agradecendo, né, a gerência por esse espaço que montar um fórum presencial ou virtual dá um trabalho e exige um empenho muito grande, né? E é pela oportunidade de a gente divulgar um pouco. Com o tema do Fórum de Inovação, a ideia de trazer aqui foi uma possibilidade diferente de acessar as famílias. E aí atuar de uma maneira não só interventiva, mas também preventiva, usando inclusive ferramentas tecnológicas, no caso, o formulário Google, dando uma possibilidade então de uma intervenção assíncrona, né? Pedir para a Lu, se quiser começar a projetar, o tempo é curtinho, então eu vou tentar ser o mais breve possível, e as perguntas que surgirem ou alguma questão adicional a gente se coloca à disposição. Trabalho e educação é feito junto, né? Então, Lu, se puder compartilhar. Esse trabalho que vai ser mostrado, ele foi feito em conjunto da equipe, orientação e, na verdade, com toda a escola. Nada do que a gente faz na escola é feito sozinho. Então, ele vem de um trabalho que, inclusive, começa com um mapeamento, que traz a discussão sobre o que a gente está vivendo, como está vivendo e o que a gente vai fazer a respeito disso. Só começar a apresentação, a gente já continua na temática. Então, reiterando, né, esse trabalho foi feito junto com a Aline e com a Dália, estou aqui representando elas, e o trabalho foi feito junto. E a ideia é que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. No contexto pandêmico, pode passar, Lu. A gente já pode começar. No contexto pandêmico, a mediação, a educação mediada por tecnologia, é algo que pegou todo mundo de surpresa. E com isso surgiram novas possibilidades. Todo mundo teve que aprender, como foi dito de manhã, a novos mecanismos, novas possibilidades. E o acesso da escola foi muito bom. A gente teve, em média, 95% de alcance das famílias. A gente está falando do CEI2 de Sobradinho, são mais ou menos 430 alunos. E desses todos, a gente conseguiu alcançar vários através da busca ativa. E, claro, eu acredito que nós, como todos, enfrentamos a dificuldade de como continuar alcançando, como fazer mediações e, principalmente, como abordar temas que antes, no presencial, a gente já tinha uma certa dificuldade e agora, na mediação por tecnologia, ficaria um pouco mais complexo. No mapeamento, para definir que comunidade é essa que a gente atendia, a gente percebeu várias características que foram potencializadas pela pandemia. Algumas positivas, mas também várias que não ajudavam muito o processo de integração e, frequentemente, até assessorando a teoria, né, colocavam de novo a família como responsável por possíveis fracassos ou pela dificuldade de aprendizado dos alunos. Percebendo isso no mapeamento, a gente falou, como que a gente vai alcançar a comunidade? Como é que a gente vai conseguir chegar na casa de alguém, sendo que já está difícil dele acessar até pela professora, pelo Meet? E aí a ideia foi uma corresponsabilização. Como os professores estavam utilizando vários recursos tecnológicos, e a gente estava também nesse processo, então usou Canva, Meet, várias tecnologias que acredito que a grande maioria usa, a ideia foi, por que não usar alguns recursos tecnológicos também para atingir e alcançar essas casas, essas famílias, que agora a gente compreende um pouco melhor pelo mapeamento, e a gente, inclusive, compreende que há necessidade de intervir em situações que foram potencializadas, que a gente vai falar um pouco mais sobre elas daqui a pouco. Pode ir para a próxima, Lu, por favor.
Então, lembrando, essa atuação que a gente está fazendo não foi uma ideia que surgiu do nada. Ele veio, primeiramente, de uma pesquisa. E aí a ideia é que mediações intencionalmente planejadas em situações sociais de desenvolvimento oportunizam vivências em prol da conscientização. Isso Vygotsky já falava há muito tempo. E a ideia, então, de usar o formulário é de como a gente vai fazer uma mediação de uma maneira assíncrona, que a gente alcance todo mundo. A ideia é o Google Formulários. O Google Formulários tem várias possibilidades. A gente, inclusive, está usando agora para preencher chamada. Eu nunca tinha visto essa possibilidade ou pensado sobre ela. E aí também uma das possibilidades que surge é uma formação com a família. E aí não é a ferramenta pela ferramenta, mas sim o uso que a gente vai fazer dela. No Google Formulário, a gente consegue deixar ele aberto por muito tempo para a família acessar quando ela puder, quando ela quiser, e sem aquela obrigatoriedade que estava sendo vista nas aulas. Então, ele passa a ser assíncrono, uma formação com família assíncrona. A família participa dentro das possibilidades. E quando a gente diz família, a gente vai falar já já, não sei se é consenso, a pesquisa na nossa escola apontou isso, a gente está falando principalmente das mães, que estão sobrecarregadas e têm várias atribuições que são quase responsabilidades exclusivas, que causam uma série de angústias aí. E a interação. O Google Formulários permite uma troca, permite mediações diferentes do que, por exemplo, uma apresentação que a gente está usando aqui do PowerPoint. No formulário eu consigo dizer algo e receber uma resposta. Então há uma troca, há uma interação. E o modo como ele foi construído na nossa escola, pelo nosso serviço, foi muito na base do diálogo. A ideia é compreendendo as angústias das famílias, as necessidades, não é apresentar conteúdo, mas é que de uma maneira dialogada, compreendendo, inclusive validando as angústias e a situação atual, acessar e tratar temas de relevância, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no que seria no formulário. Então, haveria essa mediação. Não é simplesmente uma atividade, mas é a intenção que veio, e veio desde o mapeamento, chegou no formulário, o formulário gera outras ações, dentro da escola e também fora da escola. Aí, Lu, se puder passar agora por formulário, para a gente explicar um pouquinho do que a gente está querendo dizer, vou mostrar para vocês de uma maneira bem sucinta como foi a construção desse formulário. Então, esse é o formulário. Essa é a versão para quem está respondendo, né, que está sendo compartilhado. O nome que foi escolhido por nós foi Pandemia, Tempo e Família. Então, de novo, a ideia é validar tudo o que estava acontecendo e pegar todas as responsabilidades e culpabilizações que a gente estava sentindo que estavam acontecendo no espaço escolar e ser traduzido em acolhimento. O acolhimento a gente entende também que é feito ao longo do ano, todo o tempo, em vários momentos. Não é um momento de acolhida só quando as aulas retornam, acontecem o tempo todo. Então, esse formulário traz justamente no início que a gente está vivendo um tempo difícil. Não está sendo fácil para ninguém. Inclusive, a gente valida que as famílias estão tendo que se ressignificar. E aí, Luci, puder ir baixando devagarinho, não vai dar para ler tudo, mas só passando alguns elementos, as famílias conseguem identificar. A gente consegue, inclusive, nesse formulário, mapear quais são as angústias, qual o movimento, quais turmas estão tendo quais tipos de situação em casa. Então, foi um jeito diferente da gente acessar. Pode ir baixando um pouquinho mais. Pode até, baixando até a gente chegar no final nessa velocidade que você está indo, está ótimo. Então, nessa primeira parte, uma validação, falando de educação, em tempos de educação mediada, é pesado. As mães são as maiores responsáveis, estão sobrecarregadas, e a gente entende e é validar isso. Pode passar um pouquinho mais, Lu? Os pais, apesar de estarem ali no meio da família, não são tão participativos, o que deixa a mãe sobrecarregada, e de que como os exemplos do que acontece em casa vão ter uma repercussão no comportamento, na construção, no desenvolvimento das crianças, a qualquer tempo, tanto na mediada ou na presencial, mas focando no papel da família. Então, a gente fala sobre o exemplo e a validação. Depois fala sobre o sentimento, de que também esse tempo de pandemia tem trazido muito medo, muita ansiedade. E aí essa ansiedade também gera uma série de comportamento, entre eles a irritabilidade, que aí é um dado sabido que na pandemia as agressividades, as agressões, a violência teve um aumento muito grande. Inclusive trazendo de como isso repercute na vivência com as nossas crianças.
que antes a gente podia estar tranquilo, agora a gente fica nervoso e agressivo com os nossos filhos. Inclusive, as famílias relatam muito isso como papel de professora e mãe junto, né? E a ideia é reconstruir, falando que a família é importante, você perceber seus sentimentos e saber que seu filho precisa de você lá integralmente, de que a família é um lugar de proteção e de diálogo, são fundamentais a qualquer tempo. E no final, até nesse último item aí, traz justamente o que ela pensou, o que ela sentiu enquanto realizava. Bem, o formulário ele é rápido, tem alguns vídeos que a gente não passou, depois quem tiver interesse a gente pode compartilhar, se quiserem replicar, mas a ideia é que não foi uma atividade deles só ouvirem ou só deles falarem, mas é uma validação, uma intervenção. Na verdade, os resultados que a gente obteve foram muito melhores do que o esperado. Lu, pode voltar lá para a apresentação, por favor. O formulário, vocês viram, ele tem bastante imagem, bastante figura, e vários GIFs e vídeos, né? E essa é uma outra característica interessante, dá para incluir vários tipos de mídia. Como resultado, 161 famílias responderam ao questionário. O questionário, até agora, ele está aberto. Então, quem quiser entrar, por exemplo, hoje e responder, pode. Porque a nossa ideia não é limitar uma janela de tempo, mas sim possibilitar que ele vá, que ele tenha acesso a esse tipo de conteúdo. E essa é uma das grandes vantagens, ser assíncrono. E o que a gente percebeu? 161 famílias é uma quantidade boa considerando o tamanho da nossa escola. Em reuniões presenciais de famílias, não apareciam 161 pessoas. Então, mais pessoas tiveram acesso. E, de novo, apresento o que o mapeamento também trouxe. Quem é que participa mais? A mãe, com mais de 90%. E aí o pai, de vez em quando, o filho. Mas a gente acredita que, inclusive, essa intervenção surtiu efeito nas dinâmicas. Como é que a gente acha isso? Pode passá-lo, por favor. Tempo curto, a gente acelera um pouco. Vamos lá. Então, como você tem se sentido? Uma das grandes questões que nós colocamos, então, da validação do sentimento, da importância do modelo de família, do papel da mãe, vem também os sentimentos, de como é que ela tem se sentido, que aí entra até a parte da acolhida. E aqui são alguns relatos que foram tirados das respostas do formulário. Outra vantagem, o formulário já vai trazer tudo que foi respondido compilado. Então, você consegue analisar e fazer algo com muita propriedade. Então, algumas famílias, não tem sido fácil para mim, mas eu, como mãe, tenho me esforçado para dar o melhor. Sei que é muito importante o nosso acompanhamento, então traz a reflexão e fica claro como as mães se sentem, às vezes, culpadas, e as famílias. Me sinto péssima, não consigo conciliar o trabalho e as crianças com as atividades. E aí, ao outro lado, a escola também fica cobrando. A família não faz, agora que ela tem tempo. Mas não, as famílias têm uma realidade, especialmente as mães. E sobrecarregada. Meu trabalho já me consome muito, não consigo dar a devida assistência e tenho me sentido culpado e frustrado. Culpa, frustração, raiva e ansiedade, a gente ouviu muito. De 161 respostas, a maioria delas foi nesse sentido. A gente teve umas 10 ou 15 que falaram, olha, não fez muita diferença ou não, tá tudo bem, mas a grande maioria, principalmente das mães, relatavam essa questão de como estava sendo essa mediação, essa educação mediada. Pode passá-lo, por favor. E aí é justamente da parte interventiva, uma formação assíncrona tem que ter resultado. Aquilo era como se sentiam, e aqui foi o resultado depois, que passou pelo processo da validação, das intervenções, das mediações. E aí a fala muda bastante. Começa a aparecer no final, eu gostei muito. Estávamos precisando de um momento, de um olhar a mais às famílias. E eu aprendi que, mesmo com as dificuldades que estamos passando, o ideal é sempre estar perto da família, para que juntos possamos ajudar uns aos outros. Gostei, foi bom lembrar que é um momento estressante para todos. Gostei, me fez fazer uma autoanálise da minha vida e do meu dia a dia. A maneira de ser mãe, sei que posso ser melhor para eles nessa fase, é só reconhecer onde tenho que melhorar. Obrigada. Estar em família é importante e gratificante, e apesar da correria do dia a dia, nossos filhos merecem um pouco do nosso tempo e atenção. E então, essa é a fala de famílias que no começo se mostravam angustiadas dentro do próprio formulário e foram tendo mediações durante todo ele, para no final ter uma autopercepção, uma percepção das dinâmicas e algo diferente a partir daí. E aí chega justamente, acredito que esse é o grande objetivo das formações com família. Não é a quantidade, mas é justamente o resultado.
E, de novo, de 161 respostas, de 161 famílias, 10 a 15 falaram que não fez muita diferença, ou que já sabia. Mas a grande maioria considera esse tipo de intervenção uma intervenção. Não é o responder um questionário, mas é qual a intenção e o que ele mediou em cada indivíduo. Pode passar, Lu, por favor. E aí a gente chega no final. E a gente preferiu, inclusive, finalizar esse momento com a fala da mãe de um aluno do segundo período B, que coloca gratidão pela preocupação e agradecida pelo diálogo. Então, vê que o instrumento trouxe a percepção de que a escola está preocupada e ofereceu, e eu achei importante essa palavra, um diálogo. Não é, de novo, a ferramenta, mas é uma possibilidade como nós, enquanto serviço, com a intencionalidade que a gente quer, consegue utilizar essa ferramenta que traz tantas possibilidades. Desde uma lista de frequência até uma intervenção com famílias assíncronas, que no nosso caso, alcançamos mais de longe do que quando estávamos perto, e continuamos perto. Então, a grosso modo é isso, acredito que o tempo foi esse, e aí volta então a fala para Liliane, e no final a gente volta a conversar. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, Tiago, parabéns. E está só começando, né, as nossas rodas de conversa. Com certeza serão 3 dias de muitos aprendizados e muitas inspirações, como o trabalho que o Tiago acabou de apresentar, né, que já nos propõe um instrumento para o mapeamento institucional, já traz muitas possibilidades de intervenções, e é algo que eu defendo muito. É um momento de parceria entre família e escola, algo que é desafiador no presencial e que também é desafiadora na educação mediada por tecnologia, mas que é muito necessária e é muito importante, né? Então, assim, eu agradeço a sua participação, né? E vamos continuar as nossas apresentações, né? Agora eu gostaria de chamar, né, a CRE de Planaltina, né, que vai falar um pouco justamente sobre mapeamento institucional, né? A Lorena, que vai apresentar o trabalho que ela fez juntamente com... Foi só você, Lorena? Só para corrigir, Lorena Batista Ramalho e Torres Noronha. Esse nome todo é seu? Então, seja bem-vinda. Então, seja bem-vinda e fique à vontade para apresentar o seu trabalho. Estamos à sua disposição, né? E dispostos a aprender com você. Obrigada, gente, pela oportunidade. Bom, eu vim falar hoje sobre o mapeamento institucional, né? Ele é uma das dimensões do nosso trabalho, e para mim eu acho que é a dimensão mais importante para que a gente consiga planejar e orientar o que vai ser feito, né? Quando do retorno das aulas, né, no modo à distância, muitas pessoas ficaram confusas, sem saber o que fazer, né? E a orientação foi: faça novamente mapeamento. E aí ok, vamos fazer novamente mapeamento, né? Só que o nosso mapeamento, muitas vezes, algumas pessoas acham que é só aquela parte bem estrutural, de quantas salas, quantos alunos, qual é o ambiente da escola, em que comunidade a escola está inserida. Porém, o nosso mapeamento, ele tem essa parte mesmo, bem objetiva, que a gente tem que mandar para a regional, né, para a regional saber o contexto da atuação das equipes. Mas há um outro mapeamento, né, que eu chamo de mapeamento oculto ou secreto, cada um dá o nome que quer, que é o mapeamento que a gente tem que fazer sobre as relações que estão estabelecidas dentro da escola, né? Quem faz o quê? Quem faz como? Como as pessoas se relacionam ali dentro daquele ambiente? O que está funcionando e por que aquilo ali está funcionando? Qual que é a percepção de mundo que aquelas pessoas ali têm?
Então, assim, esse mapeamento a gente não pode enviar, né, para ninguém. Essa é uma informação importante, mas que vai nortear nosso trabalho. E tem muito impacto na hora do nosso planejamento. Bom, pensando nesse mapeamento, muitas pessoas sugeriram, vamos fazer, por que não faz um formulário no Google, né, usa o Google Forms, e só que o Google Forms, ele tem uma qualidade muito boa, né, que tá ali, tá disponível, você pode consultar quantas vezes quiser, as pessoas podem entrar a hora que quiser, um pouco o contato com a pessoa. Bom, e aí eu resolvi fazer. Entrei em contato com cada professor da minha escola, né? Eu fiz videochamadas para cada um deles, com perguntas objetivas, se tem computador, se sabe mexer na plataforma, se não sabe, qual que é a dificuldade, e perguntas bem subjetivas, do tipo, como está a saúde, como está se sentindo, como que está a relação na família, né? E essas perguntas subjetivas, elas iam sendo direcionadas de acordo com a fala do professor, né? E nesse momento eu consegui identificar, né, grupos de pessoas que estavam com situações mais delicadas, grupos de pessoas que precisavam de intervenções naquele momento, né, e pessoas que aparentemente estavam tranquilas. Eu fiz uma escala, né, uma escala por cores mesmo, em que eu identificava as pessoas com situações que precisavam de intervenções naquele momento de vermelho, situações em que a pessoa precisava de uma certa atenção de amarelo, e verde, pessoas que aparentemente estavam indo bem. Consegui fazer uma classificação também, qual tipo de intervenção que era necessária, e nesse momento tinham pessoas muito fragilizadas, tanto por conta da volta um pouco abrupta ao trabalho, né, quanto por conta, né, de questões já anteriores, o isolamento social, então tinham pessoas com quadros depressivos graves, e consegui também, a partir desse momento, fazer indicações, né, de busca por tratamento, para ir no médico, enfim. Bom, esse foi o primeiro trabalho, né? O segundo foi como nortear, como auxiliar a gestão da escola a partir dessas informações, né? Então, assim, a supervisão, a coordenação solicitou, não, a gente precisa de saber quem que está com muito problema, né? Só que, óbvio, eu como psicóloga, né, temos a questão aí do sigilo, o que eu podia falar assim, olha, fulano está numa situação muito delicada, ponto, né? E nesse processo, o mapeamento, né, me auxiliou tanto auxiliar na orientação do trabalho, da coordenação, da gerência, da direção da escola, quanto no planejamento de intervenções, né? A partir desse mapeamento, dessas conversas com os professores, eu pude identificar, por exemplo, uma grande dificuldade de professores, né, com crianças muito pequenas em casa, né? E como fazer para conseguir conciliar as duas situações, né? Meus filhos pequenos e eles estão aqui, estão demandando, como é que eu vou participar da reunião e meu bebê está querendo mamar. E aí a gente conseguiu fazer um grupo, né, que tinham crianças pequenas, fizemos uma conversa em que eles poderiam falar um pouco sobre as dificuldades e até mesmo tranquilizá-los no sentido de não se preocupa, né? Não é o trabalho, a sua vida pessoal que está invadindo o seu trabalho, é o trabalho que entrou dentro da sua casa. E seu filho vai chorar, é normal, né? A mãe vai dar mamar
durante a reunião, ela vai desligar a câmera, vai dar mamar e continuar na reunião. Isso é normal, isso é natural, é a sua casa, né, a sua família. E quando a gente consegue fazer isso, né, há uma redução na carga de ansiedade dos professores, eles ficaram mais calmos, se sentiram até mais acolhidos, né, nesse processo de entender mesmo o que estava acontecendo. É uma fala que eu sempre falo, sempre, e todo mundo ri. Não se preocupe, vai dar tudo errado, né? Então, assim, calma, vai acontecer erros, a internet vai cair, e você não vai conseguir apresentar alguma coisa. Isso é normal do dia a dia, nós estamos aprendendo, né? Mas com o tempo os erros vão diminuindo, os acertos vão começando a ocorrer. Então, assim, esse mapeamento é um dos instrumentos mais importantes para o meu trabalho hoje, né? Esse mapeamento das relações de poder dentro da escola, dos atores dentro da escola, como conseguir conciliar as relações. Isso tudo faz muita diferença durante o processo. E a partir disso, a equipe conseguiu se aproximar mais dos professores e fazer com que eles se sentissem um pouco mais confiantes durante esse processo de mudança de formato de trabalho. Lembrando que muitos deles ainda trabalhavam de uma forma muito tradicional, utilizando diários de papel e tal, e passar para o meio tecnológico é muito complicado. O trabalho, né, intermediado pelas tecnologias, ele envolve também uma estrutura que muitos deles não tinham e que precisaram construir. E a equipe acabou auxiliando nesse processo durante esse momento, né? Lembrando que esse mapeamento, ele é feito constantemente. Então, assim, todo início de ano, a regional pede para a gente enviar o mapeamento. Mas as relações, a escola é um organismo vivo, tá? Ela não vai mudar de contexto de qual comunidade ela está ali naquela comunidade. Mas os atores dela mudam, a direção muda, os professores mudam, acontecem coisas dentro da escola que mudam as configurações daquele ambiente. E essa avaliação, né, de como que estão acontecendo as coisas, ela é uma ação constante. E é necessário estar atento a todas essas mudanças, porque a dinâmica das relações e até mesmo dos objetivos da escola, da percepção de aprendizado, né, da visão de como que é o aluno, o que é o aluno, qual é o desse aluno dentro da escola, isso tudo vai mudando. E se a equipe não estiver atenta a isso, fica um pouco difícil também de conseguir planejar intervenções que sejam realmente efetivas para a escola. Então, se numa escola, a princípio, está com uma questão de o uso abusivo de drogas dentro, né, com os alunos, talvez no ano seguinte essa não seja uma questão tão importante naquele contexto. Bom, tá. Desculpa, gente, é porque aqui na minha casa está chovendo muito, então acho que o sinal está um pouco instável mesmo, tá? Eu acho que eu vou encerrar minha fala, tá bom? E qualquer coisa a gente conversa depois nas perguntas.
Parabéns, Lorena, muito boa a sua fala. Eu pensei aqui em diversas questões, né? Você e o Tiago, né, como psicólogos escolares do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, mostrando aí algumas possibilidades de atuação, né, do psicólogo escolar numa perspectiva relacional, preventiva, interventiva e reflexiva, principalmente considerando esse momento, né, que estamos vivendo, o contexto atual da escola, o cenário de pandemia, as questões sociais, econômicas, tudo que estamos vivenciando. Então, assim, esse olhar crítico e reflexivo, ele é muito importante para a intervenção, né, dentro da escola, né? Então, parabéns aos dois, né? E daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas. E quem está nos assistindo pode deixar sua pergunta no chat, né? Que a gente, no final, vai estar trazendo para os nossos participantes. E agora eu gostaria de chamar para a nossa terceira apresentação, né? Para finalizar essa primeira roda de conversa, né? O tema do trabalho é pré-conselhos de classe em tempos de ensino remoto, um espaço de ressignificação do trabalho docente, tá? Esse trabalho é da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina e os autores são Maíra Vieira Amorim Franco e Lívia Daniel Gonçalves Nunes. É a Lívia que vai apresentar e ela é pedagoga da equipe. Então, seja bem-vinda, né? E o espaço é seu. Você está sem microfone. Liga o seu microfone, Lívia. Boa tarde, né, a todos e a todas, né? Eu sou Lívia, né, psicóloga, né, da equipe especializada de apoio à aprendizagem, né, junto com a Mayra e a colega pedagoga, né, a gente vem compartilhar um pouco, né, do nosso trabalho aí, bem no início, né, da pandemia. Então eu vou passar agora para a Mayra, né, para ela ir apresentando também, né? Então é um recorte desse trabalho. Olá, boa tarde. Meu nome é Mayra, né? Sou pedagoga, trabalho com a Lívia. Nós trabalhamos na Escola Classe 16 em Planaltina, né? Sou professora da Secretaria de Educação há uns 22 anos, né? E nós e a Lívia somos parceiros, então, nesse trabalho da equipe lá na nossa escola. O trabalho que nós trazemos hoje é sobre pré-conselhos de classe em tempos de ensino remoto, um espaço de ressignificação do trabalho docente. Esse trabalho foi feito pela necessidade do trabalho da equipe, né, institucionalmente, nesse tempo de pandemia, e ele resultou na verdade, trouxeram vários resultados positivos para a gente. Então, vamos iniciar agora a nossa apresentação. Então, na justificativa, nós temos que, neste momento de atividades pedagógicas não presenciais, a realização de um pré-conceito de classe foi motivado para iniciarmos o processo de avaliação institucional referente ao momento vivenciado pelos profissionais nos primeiros meses de ensino remoto, e também pensar nos elementos para a organização do trabalho pedagógico. E tais aspectos são fundamentais, considerando o ineditismo deste momento. É isso, né? A gente, quando pensou nesse trabalho de destacar o inédito deste momento, né, justamente para isso, para a gente contextualizar, né, o nosso momento histórico, né, a questão da pandemia, porque é fundamental a gente fazer essa leitura ampliada, né, do momento vivenciado, e aí iniciar, né, essa discussão aí com os professores e professoras da nossa escola, né, da escola em que atuamos, né, num modelo de pré-conselho de classe. E aí, após ajustes de horários, né, e conversas com as coordenadoras, nós chegamos a esse modelo de convite, que foi enviado para os professores e toda a equipe da escola, equipe gestora, equipe pedagógica e equipe de apoio. E os encontros dos pré-conselhos ocorreram
entre os dias 10 e 14, desculpa, está errado, de agosto, né? E foi via Google Meet. E aí, nós fizemos os encontros, os horários, de acordo com a disponibilidade dos professores, e em forma de convite mesmo, né? Não era uma convocação, não era um momento em que os professores iriam se sentir muito estranhos naquele ambiente. Na verdade, nós estávamos convidando para uma roda de conversa, né? Um espaço bem, embora seja um espaço institucional, mas um espaço bem formal e que nós gostaríamos de escutá-los naquele momento. E aí é importante destacar que o conselho de classe pode se tornar um espaço valioso para a consolidação da avaliação formativa, para a reflexão pedagógica responsável e especialmente para o exercício profissional técnico e científico competente no coletivo escolar. Nós tínhamos em mente que cada professor que estava ali era um profissional extremamente competente e qualificado para o espaço que ocupava. E que naquele momento nós precisávamos escutá-los para saber das suas angústias, saber das suas dúvidas de como trabalhar com o ensino remoto. E aí é destacar também a potência desse espaço, né, que é o conselho de classe, né? A gente, como a gente fez anteriormente, não, né? Então mas a potência que é esse espaço, né, onde as pessoas, os profissionais, né, têm um espaço de fala, né? E aí a gente, enquanto equipe, né, tem bem aberto as possibilidades também de atuação, né? Então, é bem interessante, né, essa menção aí ao Eri, né, que é um professor da rede, né, que trabalhou, né, na tese de doutorado dele sobre conselho de classe. Exatamente. Então, os nossos encontros, eles antecederam o conselho de classe, né, institucional lá da nossa escola. E aí, pensando na metodologia, nós consideramos as especificidades de cada ciclo de aprendizagem e também os perfis profissionais, bem como o contexto da pandemia, conforme o documento que foi lançado à época. Foi proposto o formato de uma roda de conversa para o pré-conselho, propiciando que cada professor e cada professora tivesse garantido seu espaço de fala. Houve também a participação e acompanhamento das coordenadoras pedagógicas, das orientadoras educacionais, da professora da sala de recursos e também da sala de apoio à aprendizagem, porque a nossa escola é o polo do SAA. Então, ela também participa com a gente de todas as atividades pedagógicas da nossa escola. Então, as rodas de conversa tiveram por objetivo realizar os encontros de pré-conselho de classe, né? A gente tinha já pensado numa reunião desse formato com os professores. E aí nós pensamos em como colaborar com essa reunião também para a escola, porque a gente havia feito um mapeamento institucional, e desse mapeamento institucional nós tínhamos algumas questões para debater com os professores. Então a gente já tinha pensado na roda de conversa. Foi quando surgiu a dúvida de como fazer o conselho de classe, né? E aí nós pensamos em transformar o nosso encontro em pré-conselho de classe, para subsidiar o conselho de classe da nossa escola. E aí promovemos também a reflexão sobre o ensino remoto, né, acesso e acompanhamento dos estudantes, as estratégias pedagógicas e desafios propostos, entre outras situações. Isso, pode passar. E aí a gente teve, né, como questões norteadoras, né, a partir do momento que os professores e as professoras iam chegando, né, à nossa roda, né, então é bom destacar que o convite foi aberto, mas que todos participaram, né, tiveram 2 professores, né, que não participaram e justificaram a ausência, né, então a gente iniciava com algumas questões norteadoras, né, que são as colocadas aí, né, é possível falar em dificuldades no processo ensino-aprendizagem neste momento, né? Como está a relação vínculo com, né, o e a estudante? Qual a leitura, né, que as crianças estão fazendo neste momento, né? Quais são as aprendizagens vivenciadas por elas, né, neste momento? Também, né, quais os aspectos pedagógicos, né? Se o professor, a professora estava utilizando atividades diferenciadas, né? Estava destacando as potencialidades dos estudantes, das estudantes, como eles
traziam a questão da trajetória escolar desse estudante, né? E os aspectos também facilitadores e os desafios, né, no ensino remoto, né? Então, a gente apresentava essas questões e aí cada qual, né, também ficava bem à vontade, né? Então, a partir do momento que eles se identificavam com a questão, eles iam colocando também as vivências deles aí na roda, tá? E as aprendizagens iniciadas, a gente destacava, sobretudo, as aprendizagens para este trabalho remoto, né? Eu costumo falar, né? Apresentar aqui para vocês é uma aprendizagem tanto para mim e para a Lívia. Eu tive muita dificuldade com esse tipo de apresentação. Fazer uma reunião no Google Meet para nós foi um aprendizado e para os professores também. Então, nós precisamos também destacar que não eram só aprendizados do currículo, né? Do currículo prescrito, mas também outras aprendizagens, de navegar pela internet, de acessar um site, de responder ou fazer um formulário, né? Nós tínhamos professores que não sabiam responder o formulário, e hoje elas dão show na elaboração dos formulários dela. Então, quantas aprendizagens vivenciamos que não estão prescritas no currículo? Então, essa foi também a nossa grande ação com os professores, né? Perceber quais outras aprendizagens que tanto elas, né, e eles vivenciaram, quanto os alunos também. Mandaram áudio no WhatsApp, né? Eram questões assim que para nós parece fácil, parece óbvio, mas para muitas famílias não são, e nem os professores, né? A gente, inclusive, tinha professores com dificuldade de anexar um documento no e-mail e enviar para a gente, colocar um documento no WhatsApp. Então, quantas aprendizagens foram vivenciadas? Então, a gente quis também trazer essas outras aprendizagens não prescritas no currículo. E aí, nas rodas de conversa, nós apresentamos também a listagem dos alunos que eram acompanhados por nós, da equipe, né? E abrimos para as considerações dos professores. Esses nominhos que estão em amarelo são crianças que nós havíamos feito acompanhamento no ano anterior e que tinham trazido algumas observações no conselho de classe no final de 2019, no conselho de classe do quarto de médio. E aí nós tínhamos para cada grupo de alunos, né? Aqui são as turmas do segundo e terceiro ano, né? E também as turmas de primeiro e segundo, que eram alunos que, embora fossem muito pequenos, ainda não fosse possível fazer uma avaliação da dificuldade de aprendizagem, mas já apresentavam alguma situação que merecia um destaque, né? Uma atenção nova. Então, a gente apresentava os professores, cada um no seu ano, né? Que eram divididos por ano, e aí eles começavam a falar exatamente desses alunos, que eram os alunos que, inclusive, eles gostariam de trazer para a gente alguns elementos, né? Esses estudantes, né, são os que os professores nos apresentavam através da ficha, né, de solicitação de apoio e aprendizagem também, né, e do conselho de classe do quarto bimestre, né, do ano anterior. E aí as rodas de conversa, né? As narrativas foram geradas das rodas de conversa, trouxeram nuances discursivas que revelaram memórias, reproduziram vozes de outras pessoas, desvelaram situações de estresse e de superação. Nesse contexto, a fala de um sujeito não era só um relato, mas era uma espécie de construção coletiva, tendo em vista os vários personagens dos episódios que eram apresentados ao grupo, mesmo estando em um ambiente virtual de interação. Destacar aí, né, a afetividade, assim, a gente percebeu, né, durante as rodas e as narrativas, né, no desenvolvimento, quanto o trabalho colaborativo, né, de cada um, de cada uma, foi possível e que isso fortaleceu o grupo, né, então a gente percebeu muito isso, né, nos discursos, como a potência da escola, né, com uma rede de apoio pedagógico, né, com todos os profissionais envolvidos, contribuíram, né, para que os professores e as professoras desempenhassem bem o seu trabalho, é lógico, né, com todas as dificuldades, não só, né, da escola, né, mas institucionais também, né, mas é uma vivência muito interessante, né, de ter tido essa possibilidade do espaço de fala para eles, né, e para elas e para a gente, né, então a gente estava numa construção, né, então por isso que a roda de conversa foi tão interessante, porque ela nos possibilitou
o desenvolvimento, né? Que é uma das nossas atribuições aí também, né? De estar dialogando sobre o nosso estar e fazer nesse momento histórico, né? Exatamente. E a gente também percebeu o apoio que não só a gente tem as crianças que estão tendo apoio da família para estarem no ensino remoto, mas também temos professores e professoras com apoios da própria família, né? Então, eles traziam filhos que ajudavam na transmissão de uma aula, maridos e esposas que dominavam tal tecnologia e que também ajudavam, né, os professores. Então, foi uma troca, né? Inclusive, um filho se ofereceu para ajudar a outra professora que estava com mais dificuldade. Então, todas essas nuances, né, discutidas, todos esses outros atores que às vezes não aparecem na tela, eles fizeram muito marcantes, muito presentes no encontro de pré-conselho de classe. E aí, como resultados, né? Nós tivemos, e aí eu trago um destaque extremamente aqui para a Lívia, porque nós gravamos todas as reuniões de pré-conselhos. Algumas foram mais rápidas, duraram até 2 horas, né? Mas algumas duraram mais de 3 horas, e aí a Lívia fez um trabalho bem assim, quase de uma degravação, né? De fazer o registro, ela fez um registro de algumas páginas de todos os encontros de pré-conselho, trazendo as demandas de cada professor, né? E aí se construiu um texto que embasou também alguns trabalhos que a gente precisou fazer. Então, como resultado, a gente teve o registro escrito e as gravações com as demandas para as equipes da escola, que também nortearam os conselhos de classe, porque a partir dos nossos registros e das demandas que foram geradas no registro, a gente conseguiu subsidiar a equipe gestora para estruturar um conselho de classe realmente propositivo, porque a gente já sabia que era a demanda do professor, e no conselho de classe a gente já trazia, não a solução, mas um caminho para tentar minimizar ou solucionar aquela situação que o professor havia apresentado. A gente também fez um texto no relato de experiência que resultou no 3º lugar do Prêmio Gestão Escolar 2020, a qual fomos premiados na semana passada, né? A nossa escola foi 3º lugar nesse prêmio, foi a etapa estadual, ficamos muito felizes, né? Então, relato de experiência do pré-conselho de classe, exatamente com o nome que nós trazemos aqui para vocês hoje, né? E também um artigo que em breve será publicado em um livro que está sendo organizado com um grupo de professores da Secretaria de Educação. Nós somos 15 autores, eu e Lívia, né? E mais 13 autores, que estamos organizando esse livro com um registro histórico-científico do ensino remoto na rede pública do DF. Nós, enquanto pesquisadores, profissionais pesquisadores, achamos importante registrar, né, algumas ações da Secretaria, algumas ações nossas enquanto profissionais, e faremos esse livro. Em breve a gente também lança aqui para vocês, ele vai estar disponível tanto físico, né, como também PDF e e-book, e a gente, assim que concluir essas etapas de produção e elaboração do livro, a gente apresenta para vocês. E aí destacar, né, assim, acho que como resultado também, né, a parceria, né, eu e Mayra, né, a gente conseguiu, né, cada um com seu saber aí, né, distintos, né, tanto da pedagogia quanto da psicologia escolar, né, e traçando ao longo aí desse percurso, né, as contribuições, né, que foram construídas conjuntamente, né, a partir desse cuidado, né, de uma com a outra, né, inclusive nas limitações, né. Eu sou bem limitada nessa parte, mas a Mayra é super jeitosa, então a gente ia dialogando, trocando ideia. Hoje, para falar aqui também, ela, vamos, né? Então, assim, a gente se apoia muito, né? Então, isso é um privilégio, eu acho, né? Eu considero a gente formar uma equipe com parceria, né? Então, esses são os resultados, né? E foi lindo, né? Poder desenvolver esse trabalho, né? Tem os desafios ainda, né? Eu acho que o conselho de classe, ele precisa ser por nós, da equipe, né? Especializada, mais explorado, né? E trazer outros atores também, que são familiares, né? Os estudantes, né? Então, a gente tem muitos desafios aí. E aqui são as nossas referências da apresentação de agora, que é a tese do professor Eli, que a gente tem se debruçado muito nas lives, na tese dele, né? E os documentos da Secretaria de Educação também que nos embasaram para não só montar a apresentação, mas também os pré-conselhos de classe.
E aí, com isso, a gente se despede, agradece a atenção de vocês. Muito obrigada, né, Lívia? Isso, né? Obrigada aí por esse espaço, né? A gente às vezes está lá na escola, né? No chão da escola e a gente não está, né? Presencial, mas a gente está vivenciando esse momento, né? Então poder compartilhar é um aprendizado, né? Então obrigada aí à organização. Muito obrigada, gente. Parabéns, meninas. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar que a Lívia Nunes é a psicóloga e a Mayra Vieira é a pedagoga, mas já deu para sentir que é uma dupla imbatível, né? Muito rico o trabalho de vocês. Eu acho que é muito importante destacar que, embora seja desafiador esse ensino mediado por tecnologia, vocês trouxeram muitas possibilidades de desenvolvimento, de aprendizagem, e inclusive de produção científica. Olha só o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão construindo um material, né, que tem que ser, sim, registrado, porque a gente precisa desses registros para fomentar os nossos trabalhos, né, as nossas pesquisas. Então, tudo que vocês estão fazendo é muito importante e eu acho que inspirou muita gente que está nos assistindo, né? Então, agora a gente vai trazer todo mundo, não é? Para responder algumas perguntas que o público trouxe e para um bate-papo. Bem, eu já gostaria de começar com o Tiago. Tiago, a Cília Silva, ela quer saber de você com relação aos dados e resultados que vocês realizaram alguma estratégia, se vocês realizaram alguma estratégia para ajudar as mulheres sobrecarregadas de trabalho. Bom, só antes de responder, mandar um salve para o pessoal de Sobradinho, né, que acabou que a gente entrou e não falou. Na minha opinião, melhor equipe especializada de Sobradinho, não desmerecendo as outras, mas puxar um pouco para a prata da casa, né? Então, o que a gente fez? Um fenômeno interessante que a gente observa na escola é de que a escola, apesar de ser majoritariamente feminina, especialmente no caso da educação infantil, havia uma diferença e uma visão muito afastada de como a professora se via enquanto professora e como ela não se via como mãe, parte da comunidade. E essa sobrecarga da mulher, um dos elementos que a gente fez é trazer a discussão para a escola de que a família está sobrecarregada, mas a professora também é família e faz parte disso. Então, aliviar a cobrança, discutir novos modelos de entrega, ressignificar o que seria essa educação e que todos estão passando por momentos de reencontrar um novo caminho. A gente tem muita família que a mãe largou o emprego para cuidar da criança, mas o pai continua trabalhando. E eu acho que a escola valorizar isso, pensar sobre isso, foi uma das grandes estratégias, o que gerou como resultado uma flexibilização. Talvez não uma flexibilização seja a melhor palavra, mas um olhar mais sensível sobre a demanda da família, sobre quais as dificuldades que ela tem, quais possibilidades ela também tem. Fora isso, a gente também está planejando intervenções especificamente com os pais, não com as mães, porque a gente acredita que a participação dos pais culturalmente é uma responsabilidade feminina, só que a gente quer trazer o pai para o papel dele, para discutir elementos, né? Apesar de ser reunião de pais, quem aparece são as mães, então até esse elemento discutir dentro da escola. E estamos pensando também, vendo algumas possibilidades de profissionalização, de que a mulher, apesar de ter uma escolaridade maior, pelo que a gente percebeu no mapeamento, tem ou trabalho mais precarizado e menos oportunidade. E a ideia é tentar também ver junto à regional algumas possibilidades, tanto de profissionalização quanto de imersão da mulher no mercado de trabalho, até para ressignificar qual é o papel da mulher na própria família e para ela mesma, né? Essa foi uma das iniciativas que surgiram aí nesse processo. Sim, agora para a Lorena, do Franco de Souza. Lorena, gostaria de saber como foram algumas ações suas para motivar e incentivar os docentes e demais profissionais da escola, baseado no que você observou no mapeamento institucional. Bom, nós tivemos vários trabalhos a partir do mapeamento. Uma das coisas que a gente conseguiu observar eram quais professores tinham melhor habilidade com a plataforma, com tecnologias,
como que eles sabiam utilizar. E aí, identificando esse grupo de professores, a gente já podia direcionar aqueles professores que tinham maior dificuldade para trabalhar junto com esses que tinham maior facilidade. Então, alguns professores fizeram vídeos, a gente solicitou, né, eles faziam PowerPoint explicando como utilizar as plataformas e tal. Esse foi uma das coisas que eu consegui identificar pelo mapeamento. Outra coisa foi nós fizemos uma formação com os professores a respeito do teletrabalho, né? Numa reunião coletiva, apresentei as questões do teletrabalho, como organizar o espaço para o teletrabalho, respeitando os limites do horário de trabalho. Quando a gente retornou ao trabalho, né, tinham, na ânsia, né, mesmo da situação, professores mandavam mensagem o dia inteiro, de noite, de madrugada, né, mensagens no grupo, não só os professores, mas até mesmo a direção, coordenação, e aí a gente fez esse treinamento com os professores e com a direção e com a coordenação de, olha, vamos tentar respeitar o limite sobre a sobrecarga de trabalho, né, tentar evitar mensagens fora do horário, final de semana. Então, assim, isso foi uma coisa que deu um impacto muito grande, né, para a saúde mental dos professores na nossa escola. Observamos também que o grupo de professores que estavam com crianças pequenas, muito pequenas, estavam em situação muito delicada, né? E foi até engraçado, porque assim, como eu fiz questão de ligar de vídeo, eu passei situações engraçadas. O professor, a mãe tá trabalhando presencial e ele com a bebezinha. Lá no meio da ligação, a bebezinha arranca o telefone da mão dele e sai correndo, e ele correndo com o telefone e a imagem toda tremendo, enfim. E ele vira, quando consegue pegar o telefone, ele sua, tá vendo o que eu passo todo dia? Né? Então, assim, identificar isso e sensibilizar, a gente conseguiu sensibilizar a coordenação, a direção. Olha, essa professora aqui tá com 3 crianças muito pequenas em casa. Tem que ter uma certa paciência, né? Vamos tentar maneirar, vamos ver como é que vai trabalhar com essas questões, né, apontar isso, né, e nós fizemos várias rodas de conversa com esses grupos, né, de professores, e que foi muito produtivo no sentido deles verem que eles não estavam sozinhos, né, tipo assim, nossa, eu tô passando muito aperto porque meu bebê quer minha cola o tempo inteiro, ele não entende que eu tô trabalhando, e aí a outra mãe fala assim, eu também, né? Esse sentimento de grupo, ele dá uma estabilidade emocional muito importante, assim, né? De, olha, eu tô passando aperto, mas também tem gente passando aperto e nós vamos nos ajudar. Então, assim, esses foram algumas estratégias que a gente conseguiu fazer, né? Agora a gente eu percebi, né? Uma questão da gente tentar fazer uma roda de conversa antes do conselho, mas não seria bem um pré-conselho igual a Mayra, né? É mais um espaço mesmo para os professores conseguirem falar dos seus sentimentos, como que eles estão, né, das suas angústias, porque a gente conseguiu identificar que muitas vezes no conselho, né, em vez de se focar mesmo no assunto do conselho, muitas vezes os professores utilizam aquele espaço para conseguir falar das suas angústias, porque eles não encontram outro momento, outros espaços, né? Então a gente tem tentado oportunizar esses espaços para que eles consigam dialogar, falar o que estão sentindo, se ouvirem, né, e serem ouvidos. Bom, muito mais bom, ou menos isso. Muito bom sua fala, Lorena. Assim, eu tenho dito que assim a pandemia ela é um problema coletivo, que ela atinge a todos, mas ela não atinge a todos de forma igual. Ela atinge a cada um de forma diferente. Então, essa escuta sensível, né? Esse olhar atento,
né, principalmente do psicólogo escolar, essa mediação de subjetividade, nesse momento, ela é imprescindível, né, para a gente promover, né, a saúde nesse contexto, né, da educação mediada por tecnologia, né, e, ao mesmo tempo, a gente promover a aprendizagem, né, dos estudantes, né, então, muito bom mesmo. Lívia e Mayra, o pessoal está pedindo para vocês falarem um pouco mais como foram as rodas de conversa, como é que foi organizado o engajamento dos professores. E aí eu também queria acrescentar, porque assim, é uma percepção minha, né, nas ações, no trabalho que eu tenho realizado, de que esse ensino mediado por tecnologia, ele potencializou os espaços coletivos, né? Assim, a gente sempre tinha dificuldade de fazer diversas ações no presencial e, de repente, me parece, a minha percepção é que no virtual a gente conseguiu ganhar mais espaço, né, de ação dentro desses espaços já constituídos, né, coletivamente na escola. Vocês acham que isso ajuda no trabalho da equipe, ajuda na formação continuada dos professores, na ressignificação de concepções de desenvolvimento e aprendizagem, de práticas? O que vocês perceberam nessa ação que vocês realizaram nesse trabalho? De fato, alguns desafios, né, todos nós tivemos com a tecnologia, de acesso também a equipamentos, os professores não tinham também, mas um ponto positivo foi porque nós, enquanto equipe, às vezes a gente tinha dificuldade de marcar com o professor, porque ou ele estava participando de um curso, ou naquele dia ele estava de abono, ou naquele dia ele estava de LPF, ou ele teria um compromisso e não chegaria a tempo na escola, ou teria que sair mais cedo, né? E com a tecnologia, nós podemos, inclusive, o professor falar assim, olha, eu vou estar num compromisso tal horário, mas a partir de tal horário eu estarei disponível, né? E aí a gente fala, então a gente marca nesse horário. Então a gente tem conseguido ter esse horário flexível com o professor, buscando sempre respeitar o horário de trabalho, mas eram ações que a gente não conseguia fazer, porque o professor não estava na escola, ou éramos nós também, né? A gente também tinha os nossos compromissos. Então, de fato, a tecnologia hoje pode encurtar esses laços, né? Sobre a formação continuada, nós podemos trazer pessoas que no presencial seria muito difícil trazer pela distância que a pessoa trabalha, ou pelo tempo de deslocamento, seria complicado a pessoa vir, né? Na nossa escola, a gente tem feito as reuniões em um único turno, então facilita muito o nosso trabalho. Então, quando a gente precisa fazer uma formação, se fosse no presencial, numa coletiva, a gente teria que fazer de manhã e à tarde, né? Hoje a gente consegue fazer num turno só, né? Enquanto equipe, se a gente precisar, inclusive, atender uma outra escola, a gente consegue atender num outro turno, né? Sem atrapalhar o nosso trabalho na escola. Então, de fato, a tecnologia, além dos desafios, ela também trouxe algumas coisas que podem, né, para o ano, quando a gente voltar presencialmente, também podem permanecer, né? Não é uma questão que vai ficar descartada ou só servir para esse momento. Acho que é um aprendizado que veio para ficar também. Sobre as rodas de conversa, né, a gente se organizou da necessidade mesmo. Eu e Lívia conversando, né, Lívia? A gente conversando, que o professor entrava em contato com a gente pelo WhatsApp, um coordenador trazia uma demanda para a gente, e a gente via na necessidade da mesma fala de um professor atingir outros professores também. Ou era, às vezes, a mesma situação. E a gente tinha feito um mapeamento institucional, né? E no mapeamento institucional, a gente também teve uma questão que nós colocamos de qual apoio o professor precisava mais naquele momento. Aí colocamos tecnológico, pedagógico e afetivo. E o afetivo teve, assim, muitos professores marcaram o afetivo, né? E a Lívia entrou em contato com alguns professores no particular, que era um caso, né, mais urgente, mas a gente percebeu que a gente precisava ouvir os professores e que eles precisavam falar conosco, né? E algumas demandas foram resolvidas ali mesmo, um bate-papo com o colega que conversava, né? Então, essas rodas de conversa surgiram dessa necessidade de a gente conversar com os professores e de ouvir os professores, né? E com a equipe pedagógica, porque
a gente, nesse trabalho remoto, a gente fortaleceu muito o trabalho do coordenador pedagógico. Então, o coordenador pedagógico era o nosso filtro, né? Então, ele fazia as reuniões com os professores e ali ele trazia as demandas para a gente. E o coordenador estava muito angustiado com algumas situações, porque às vezes ele era cobrado de alguma resposta, ou ele não sabia, ele nos procurava também com muitas angústias para que a gente ajudasse ele também, assessorasse também o coordenador pedagógico, né? Então, a gente viu essa necessidade e organizou essa roda de conversa, né, Lívia? Complementa aí, Lívia. Sim, destacando mesmo a gestão, né? A gente tem uma reunião semanal, né? Que é com a gestão, direção, né? Supervisão pedagógica e também com as coordenadoras pedagógicas, também com o SOI, né? Serviço de Orientação Educacional, sala de recursos e a sala de apoio à aprendizagem. Então, a partir daí também a gente vai construindo as estratégias de atuação, né? Então, quando a gente propôs o pré-conselho também, a equipe, né, da escola também, junto com a gente, abraçou, né? Então, acho que isso também motivou os professores e as professoras a participarem, né? Então, a gente tinha um vínculo com a coordenadora pedagógica, né, as coordenadoras, e aí elas chegavam às professoras e professores, e aí a gente conseguia trazê-los, né? A gente teve adesão de todos, né, Mayra? 2 pessoas que não puderam participar, mas justificaram, né? Então, o que a Liliane comenta, né, do nosso trabalho, né, da equipe nesse momento, e fortalecendo a atuação institucional mesmo, né? Então, essa roda aí nossa, né, vem trazer isso, né, o quanto a atuação institucional, ela é importante, não só neste momento, né, como em outros momentos, né, e aí cada qual vai adequando dentro da realidade que tem, tá bom? Mayra, teve uma pergunta aí sobre o quantitativo, você tem aí? Tem, nós estamos, atualmente são 917 alunos na escola. Nós também temos um noturno, né, educação de jovens e adultos na escola, embora nós não sejamos da equipe de apoio à aprendizagem do noturno, mas a coordenação pedagógica da escola é bem próxima e diversas vezes solicita algum apoio, né, e embora o noturno neste momento esteja com um quantitativo bem pequenininho de alunos, mas na medida do possível a gente também dá um pouco de suporte. Então, ao todo são 916, 17 alunos. Professores e professoras, lembra quanto? São 34 turnos, né, no diurno e 4 turnos noturnos. Nós temos 3 coordenadoras pedagógicas, sala de recurso, sala de apoio, aprendizagem. Temos também uma equipe bem bacana de professores que estão readaptados e que são nosso apoio pedagógico também, né? Estão lá firme e forte, são 4 professores, estão lá no suporte da escola, né, ajudando no material impresso, uma equipe super bacana e disponível, e temos 4 pessoas na gestão da escola, neste momento, que é o quadro. Articulação entre os serviços de apoio e assessoria à gestão. E, assim, são 2 questões, assim, desafiadoras, né, em algumas escolas. E como é que foi esse trabalho? Como é que está sendo esse trabalho, articulado com os outros serviços e assessoria à gestão? Isso. A Lídia falou de uma reunião, nós temos uma reunião semanal, à segunda-feira, à tarde, e que nós nos encontramos com a gestão e todos os serviços de apoio da escola. E ali os coordenadores trazem demanda dos professores, o SOI, né, que tem feito esse trabalho de busca ativa dos alunos e também de uma busca daqueles alunos que voltaram, mas que dão uma sumidinha, né? E aí a gente pensa na melhor estratégia. Então, a gente tem uma relação muito boa com a nossa gestão. A gestão da nossa escola é muito bacana, é super aberta, né? E são pessoas extremamente competentes e que fazem um trabalho de relação bem bacana com a gente. Então, nós solicitamos essa reunião semanal e explicamos os motivos e prontamente eles marcaram, então está fechado, toda segunda-feira à tarde nós temos esse ponto de controle, né, de reunir toda a equipe, e a gente já começa na segunda-feira de manhã, assim, qual é a demanda de hoje, né, que nós temos para tratar na reunião à tarde. E às vezes é uma demanda de formação, é uma demanda específica de algum aluno, professor, então isso fortaleceu muito o nosso trabalho com os outros serviços da escola e também com a gestão. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, também, que a gente conversa ali. Na nossa escola, nós não temos grupo de WhatsApp dos professores. Eles têm o deles, de turma, né, de ano.
mas a gente não tem. Então, a gente tem grupo de transmissão, a direção tem um grupo de transmissão. Então, então, tudo que a gente decide ali na nossa reunião, inclusive pautas de coletivas que decididas nessa reunião, a gente tem um espaço, todo coletivo, o SOI também tem um espaço no coletivo, e a gente vai dividindo os trabalhos dessa forma, né? Então, foi um trabalho assim que a gente iniciou e foi fluindo, está fluindo até hoje. Então, segunda-feira de manhã, a primeira pergunta é: bom dia, temos demanda para hoje, né? Lá no nosso grupo, para dividir a reunião à tarde. Então, foi dessa forma, né, Lívia? Desculpa, gente. Tiago, fala também sobre o quantitativo de estudantes da sua escola. Bom, nossa escola tem 432 alunos, 20 professoras. São todas professoras. E o grupo de readaptados e gestão e coordenação, um grupo muito bom. Bem, gente, olha, foi um momento muito agradável. Eu tinha certeza que esse fórum ia ser um espaço privilegiado, né, para oportunizar aprendizagem e inspiração. E no primeiro dia, né, na primeira tarde de rodas de conversa, eu já tive a oportunidade de começar com 3 trabalhos maravilhosos, com profissionais que me inspiraram mais e mais na minha atuação, e eu tenho certeza que inspiraram todos os profissionais que estão acompanhando nesse dia, né, essa discussão, e que realmente perceberam as possibilidades e as potencialidades desse momento, né, para a nossa atuação. Né? A Mari, né, da GCE, ela vai entrar, né, para estar encerrando essa roda, né? Mas antes parece que tem mais uma pergunta, acho que essa, vamos ver. Quando o trabalho presencial retornar, as estratégias desenvolvidas no trabalho remoto serão mantidas? O que é que vocês acham? Aí a opinião de cada um, para a gente encerrar. O que é que vocês acham que a gente pode levar de legado do ensino mediado por tecnologia e que vai nos contribuir para a gente repensar? Eu acredito fortemente que a gente precisa repensar, né, as metodologias, né, a organização do trabalho pedagógico depois dessa experiência. E vocês, o que vocês acham? Então, eu acho que algumas estratégias sim, né? Acredito que algumas estratégias, principalmente reuniões do Google Meet, com os formulários, né, que são bem bacanas. Os formulários agora são bem animados, né? Não são só aqueles textos que as pessoas realmente se superaram. Mas eu acredito que a importância maior se deva ao investimento, né? Hoje nós estamos usando os nossos equipamentos, a nossa internet, para fazer esse trabalho. Então, quando a gente voltar para o presencial, é importante que as escolas tenham investimento nessa área de tecnologia, não só da internet, que eu acho que a maioria até tem internet, né? O professor leva o seu notebook, né, usando o seu celular, mas investimento em laboratórios de informática, nós tivemos há muito tempo os laboratórios do PROINFO, né? E eu acho que essa é uma ideia bacana, termos, então, todo esse investimento em tecnologia nas escolas, para que a gente possa, da mesma forma que estamos fazendo de casa, está todo mundo de casa hoje, né, continuar esse trabalho na escola, mas sem investimento, sem estudo técnico, né, a gente não consegue, de fato, levar isso que a gente está fazendo hoje para o presencial. Além de investimento, de formação também na área, a gente viu, a EAP deu um show na questão de formações, mas foram formações muito rápidas, para que a gente se apropriasse de alguns, né, de alguns instrumentos, né, para a gente iniciar o trabalho remoto, mas precisa de uma formação assim, mais profunda, né, e como utilizar essas tecnologias a favor da educação. Então, eu acho que vieram se para ficar, mas carece de investimento e formação também. Essa é a minha opinião. Seguindo, né, eu creio também assim, que algumas estratégias, né, que estamos utilizando
no remoto, né, como essas de reuniões, né, elas têm uma potência também, né, mas eu vou destacar assim, o trabalho colaborativo, né, que a gente retorne para as escolas, né, com esse ânimo que foi, né, e essa possibilidade de construirmos juntos, né. Então, eu acho que isso é um destaque, né, que nós voltemos diferentes, né, e que a escola seja um espaço também diferente, né, que as crianças, né, que iremos receber, né, também tenham a possibilidade de construir com esse espaço, né. Então, que possamos voltarmos, né, leves, né, e sedentos aí de mudança, né. Então, é isso que eu penso. Bom, eu acho que, de fato, nunca mais vai ser como era antes, né? Nenhum homem banha 2 vezes no mesmo rio, nem porque ele não é o mesmo e nem o rio é a mesma água. De fato, eu acho, assim, esse trabalho remoto, ele trouxe muitos desafios, muita dificuldade, muito choro, e eu sei muito bem quanto choro trouxe, né? Eu conversei com vários professores desesperados, mas também trouxe uma humanidade, uma sensibilidade, assim, que eu me encanto, assim, nunca na minha vida foi tão fácil convencer um professor a fazer nada como está sendo agora, né? Eu falo, professor, eu preciso da sua ajuda, ele vai e faz na hora, sabe? Os professores, eles estão muito acessíveis, muito tocados, eu diria, né? Assim, e isso fez uma diferença muito grande, né? Eu acho que a gente acabou ficando mais próximo dos professores, até aqueles professores que eram mais resistentes, mais na deles, se tornaram mais abertos, né? Tem ferramentas que a gente começou a utilizar agora, que assim, eu vou carregar para o resto da minha vida, assim. Por exemplo, o Google Planilhas, em que eu consigo colocar várias informações e compartilhar com várias pessoas, que ela possa editar ou não. Então, assim, eu brinco que eu sou a louca da planilha. Eu tenho planilha de tudo quanto é coisa que você imaginar, tenho, e compartilhar com pessoas diferentes, e construída em conjunto com pessoas diferentes. Então, a planilha do conselho de classe eu construí com uma pessoa, a planilha dos alunos que estão na plataforma é com outra. Então, assim, isso facilita muito as informações, a chegada das informações às pessoas que precisam ter elas. Então, assim, é uma estratégia que nós vamos utilizar, o Google Forms, que eu também utilizei muito para conseguir mapear os nossos alunos, né? Eu falei muito do mapeamento com os professores, mas a gente fez um mapeamento com os alunos também, e esse foi bem mais complicado, já que na minha escola nós temos 1.500 alunos, né? Então, assim, aí o mapeamento com os alunos teve que ser formulário mesmo, né? Então, assim, tem várias ferramentas e estratégias que eu acho que não tem como voltar atrás, assim, né? Graças a Deus, não. Mas realmente a Mayra tocou num assunto que é importantíssimo, que é estrutura, né? Se a gente tem falta de estrutura com os professores, nossos alunos, então, a situação é mais delicada ainda, né? Como proporcionar essa estrutura para nossos alunos, de forma a não criar exclusão para aqueles que já são excluídos. Esse é um tema que nós temos debatido muito dentro da nossa escola, né, que é a exclusão do excluído mesmo, que a tecnologia às vezes tem trazido, e como que a gente consegue sanar isso ou remediar essa situação. Muito obrigada, vou passar a palavra para o Tiago agora. Bom, eu concordo com tudo que foi dito referente às ferramentas, né? Eu acho que todo mundo saiu mais tecnológico disso tudo, com várias possibilidades.
E eu acho que teve também esse processo de apoio, a gente está mais perto do que nunca do professor e também o professor da gente. Ora, afinal de contas, a gente está mostrando que é as nossas casas, né? E a gente também entra na casa de todo mundo. Mas, na minha opinião, assim, o que vai mais me marcar, que vai continuar, né? Qual estratégia vai continuar sendo desenvolvida? Eu acho que um dos grandes ganhos foi sair do foco, e eu acho que essa é uma luta das EAs, no conteúdo para focar nas pessoas. Quando a escola passa a se preocupar, olha, há um risco de morte, e o que que a gente vai fazer em relação a isso? Eu acho que aconteceu um processo de humanização de algo que às vezes estava parado. É de achar que a família não participa porque ela é preguiçosa, ignorando o papel da escola na comunidade, da comunidade na escola, de que o aluno tem uma vida além de ser aluno, e que a escola pode muito ajudar a proporcionar o desenvolvimento em várias habilidades, que está o conteúdo, mas também está além do conteúdo. Eu acho que continuar focando nisso é um dos grandes ganhos que a gente teve da pandemia, porque está todo mundo sobrecarregado, todo mundo tendo que se virar, mas ao mesmo tempo, talvez mesmo mediado por tecnologia, a gente nunca focou tanto no que nos faz humanos, né? E eu acho que essa é uma pegada que a gente tem que continuar, e que como eu acho que discutir isso o tempo todo é importante. Não é pela nota, é pela pessoa, né? Muito grata, gente, por toda a contribuição de vocês. O nosso chat está bombando em elogios, né? Eu sou mais uma que quero elogiar e agradecer, né? São esses tipos de trabalho que inspiram e que fazem a diferença na nossa rede. É uma coisa que eu costumo repetir constantemente. A gente está inovando todos os dias, pena que a gente divulga tão pouco, né? Nesse fórum a gente teve 25 trabalhos inscritos, mas eu conheço no mínimo mais uns 30 que poderiam estar aqui, assim, né, trazendo contribuições incríveis. E aí, por vários motivos, né, às vezes as pessoas não se inscrevem, ou porque estão atolados, ou porque acham que aquele trabalho não é digno, né, mas eu sou daquela assim, na dúvida, inscreva, né, gente, porque isso aqui, eu acho que a gente não tem dimensão, né, do impacto e da potência de compartilhar esse tipo de trabalho, porque muitas vezes você está lá no cantinho da sua escola, vivendo naquele furacão, e às vezes basta uma frase, uma ideia, uma imagem que você olha, um relato de um profissional que você fala, caramba, tudo a ver com o que eu estou passando, é só adaptar assim, 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 que isso vai servir, né? Então, assim, a gente tem que criar essa cultura de divulgação. Eu quero, inclusive, parabenizar as meninas que vão publicar o trabalho delas, façam todos vocês, né? Não importa onde, que seja num blog, que seja no Instagram, né? Sempre divulgue o trabalho de vocês, porque isso, gente, cria uma cultura em rede, né, de potência mesmo, né? Assim, a gente ativa engrenagens que estão paradas há muito tempo, né? E para muita gente. Então, é a potencialidade de um que alimenta a fragilidade do outro. Né? Então, eu não sei isso, mas eu sei sobre aquilo. Você me ajuda nisso e você me ajuda naquilo, né? E isso a gente vai longe. Então, eu acho que nesse momento, tudo isso que vocês trouxeram, né, em relação a esse legado do que vai ficar, né? Além do estrago, né, devastador da pandemia, né? A gente tem relatos de tragédias, de perdas, né, de mortes, de tristezas e adoecimentos, mas, assim, tudo isso que vocês trouxeram é muito verdade, assim, da humanização do trabalho, da aproximação, às vezes, de pessoas que a gente mal ouvia na escola, que nem chegavam perto da gente, e que agora foi possível isso, e se eu estou ouvindo de todas as equipes que eu estou conversando, né, a gerência tem ouvido isso constantemente, assim, professor que nunca falou comigo, agora eu consigo, a gente está próximo, né, e o contrário, né, às vezes a gente não ia, e agora a gente foi. Né? Então, assim, eu espero que esse fórum continue. A gente tem muita água para rolar ainda hoje, amanhã e depois. Né? Então, eu quero que vocês fiquem aqui com a gente, porque anotem tudo isso que vocês estão pensando, que ao final de todo esse processo do fórum, né, pelo nosso Instagram e pelo nosso site, nosso objetivo é que vocês consigam compartilhar entre vocês todas essas experiências. Eu vi aqui o pessoal perguntando, Thiago, eu quero olhar de perto esse seu formulário, meninas, para as meninas, né, essas rodas de conversa que vocês proporcionaram, eu quero ver como é que foi a metodologia. Então, a gente quer criar depois, ao final do fórum, uma rede que vocês possam compartilhar os e-mails de vocês entre os profissionais, a gente vai recolher tudo isso com vocês,
para que isso continue vivo, né? Então, aí, o pessoal pedindo contato da Lívia, do Tiago aqui, e-mail de todo mundo, gente, não se preocupem, tá? Se vocês já quiserem botar no chat o contato de vocês, pode, mas de toda maneira, ao final do fórum, a gente quer lançar o contato e alimentar essa rede para que ela continue pulsando, viu? Mas se vocês quiserem já colocar, vocês fiquem à vontade. Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer imensamente as intérpretes, né? Hoje a gente esteve aqui com a Bárbara e com a Neiliane, né, que estão voluntariamente aqui contribuindo com a gente. Muita gratidão. E a vocês, né, que colocaram aí à frente de todo mundo o trabalho, às vezes passando pelas dificuldades, pelos constrangimentos. E é isso aí, gente, não importa, o jeito que vier, veio, porque isso chega para muita gente e contribui muito. Tá? Nós vamos encerrar, então, nossa live. Daqui 1 hora temos outra roda de conversa super bacana. Obrigada a vocês, meus queridos colegas. Nos vemos em breve, tá bom? Vamos tirar uma foto? Todo mundo? Deixa eu tirar aqui. 1, 2 e... Beleza. Até mais, gente.